que é crente, de você que é cristão. Não vou naquela igreja, não vou aceitar. O crente parece que é tudo maluco, rapaz. Parece que é tudo doido até um dia, pastor, que o príncipe Jesus se revele a ele larga o orgulho, larga o ódio, larga a mentira e se entrega aos pés do Deus Todo-Poderoso. Vai na rua chamada direita, a sua inteligência estava contaminada. A segunda parte da personalidade do homem que estava contaminada é a determinação. Paulo agora amadurece, escreve epístolas, e quando ele começa a escrever as epístolas, capítulo 7, verso 18 a 23 do livro de Romanos, ele diz assim: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Se o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço, há uma lei no meu interior que combate contra a lei do meu entendimento. Ele está dizendo assim: olha, psicologia e fisiologia trabalham junto, pastor. Psicologia e fisiologia trabalham junto, porque o físico reflete do moral. Como é isso, pastor? Se o senhor chegar aqui doente, eu quero ver o senhor mostrar alegria, o senhor mostra o rosto triste. Dor de barriga mostra o rosto triste, reflete na aparência da pessoa. Então, Paulo, quando diz: a minha parte fisiológica está contaminada e a minha parte psíquica também está. Todos sabem que o vocábulo psique é do grego, quer dizer alma, por isso psicologia. Então Paulo está dizendo: o meu corpo está lutando contra o meu entendimento. Mas só que aquele já era maduro, não era mais aquele moço intelectual de erudição, preso a sistemas e dogmas daquela época judaica. Ele era um homem transformado. Aí ele diz: o bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Se o bem que quero não faço, o mal que eu não quero, esse faço, há uma lei no meu interior que combate contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele aí começa a falar: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me libertou do pecado e da morte. Ele está dizendo: Ele mudou a minha identidade, Ele transformou a minha vida, me deu um caráter novo para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Ei, você pode até ter entrado aqui cabisbaixo, entristecido, o seu corpo, os seus impulsos fisiológicos, sexual, dizendo: rapaz, pegue mais. Você vai dizer para ele hoje assim: ei, quem está em mim é maior, o que está em mim é poderoso, o que está em mim é grande, é o Senhor que é o príncipe da vida. A sua determinação contaminada. A terceira parte da personalidade contaminada era a consciência. Aqui eu vou segurar um pouquinho, meu pastor. O que é a consciência? O seu conceito, a sua definição, a sua etimologia. Nós sabemos que na visão antiga a consciência é um substantivo do grego conscientia, que tem um verbo. Esse verbo é composto de duas palavras. O verbo consciere, composto, pastor, de duas palavras: conjunto. A consciência, conjunto. Depois tem outra conotação. Consciência significa conhecer de forma cabal e verdadeira. Conhecer, saber das coisas. Aí você começa a traduzir as suas características. A consciência de forma dupla, de forma em conjuntos. Um conjunto que tem consciência e tem o mesmo pensamento, pensa a mesma coisa, anda no mesmo caminho, com sentimento mútuo. Aí o tempo se passou, aí o vocábulo evoluiu e consciência passou a ser o estado do presente e do passado dentro do indivíduo. Ela passou a ser dessa forma. Consciência é um conhecimento. E dentro de consciência, queridos, vem a memória. A memória é algo que conserva. A memória é algo crítico. A memória é algo para você selecionar o que você guardou, o que você pensou. A sua memória. Ao pecado, pastor, quando entra na consciência, ele contamina. A Bíblia diz: quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus pôs uma lei evolutiva dentro do homem, que é a consciência. O filósofo Kant, ele disse assim: duas coisas me impressionam: o céu estrelado e a lei evolutiva que Deus botou
nome. A filosofia tenta interpretar isso. A ciência, querido, só estuda aquilo que já existe. Ela pode estudar tudo que ela quiser estudar, mas a fé, ela não consegue estudar. E muitos filósofos começam a querer perguntar: o ser humano, pastor, ele é um ser religioso, é um ser que ama Deus, é um ser que quer Deus. E como se define? Como se entende a consciência? Por mais que você seja rico, por mais que você viva uma vida conjugal bem, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha aparência, essa lei dentro de você te condena quando você erra, te condena quando você peca, te condena quando você mente, te condena quando você faz qualquer coisa errada, porque o pecado contaminou, mas a lei não é Deus. Jesus agora iria transformar, pastor, essa personalidade. Ele iria usar a determinação do homem, iria usar a inteligência do homem, iria usar a consciência do homem. Olhamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 9, verso 14 do livro aos Hebreus. A Bíblia diz que Cristo entregou-se a si mesmo pelo Espírito Eterno para purificar as nossas consciências da obra morta, para nos entregar ao Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10, 22 a 23, a Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, tendo o coração purificado com água limpa e da má consciência. Ei, foi essa consciência que diz que você errou, que diz que você mentiu, que diz que você não conhece a Deus. Mas no dia que Jesus, pastor, chegou em Jerusalém, começou a quebrar paradigmas, começou a pregar, a quebrar visões religiosas, e na sua mensagem ele pregava e dizia: vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O sermão era tão poderoso, quando Cristo abria a boca para poder pregar, a Bíblia diz que um dia os soldados foram para prender ele, para dar uma surra nele, para linchar Jesus. O sermão, pastor, foi tão poderoso naquele dia. Os soldados parou, boca aberta, olhou e disse: meu Deus, ninguém jamais falou como esse homem. Sabe o que aconteceu? O verbo, a mensagem entrou no consciente, no subconsciente, e mostrou para o ser humano que Jesus é o príncipe da vida, o Deus Todo-Poderoso. Eles pararam, aleluia, fizeram uma análise: estamos perdidos, não estamos fazendo a coisa certa. Mas Jesus começou a purificar, começou a moldar essa inteligência, a moldar essa determinação. Você não tem força para ser crente, não tem força para seguir. Você adora aqui e adora aqui. Você adora no corpo, na alma, no espírito. Por isso Paulo diz: santificai alma, corpo e espírito. Ele está dizendo: ei, você tem uma identidade cristã. Ei, você é separado, você é diferente. Você sabe quem é o Senhor Jesus. Você sabe que Ele transforma e dá vida. Você sente, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Paulo, com toda a propriedade, escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santos, agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você começa a se identificar. Aí quando Jesus transforma essa personalidade do homem, que ele prega em Jerusalém, que ele dá o seu sermão, ele começa agora, pastor, a pegar as coisas vis. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 do 2 Coríntios a seguir: vis, desprezíveis, que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ele começa a dar o seu sermão usando a linguagem parabólica, ilustrativa, para que o camponês, para que o pescador, para que o ladrão, para que o prostituto entendesse o seu sermão. Ele não pregava para poder confundir a mente das pessoas. Aí o lavrador ouvia o sermão da palavra do semeador e dizia: esse é o Filho de Deus. O pescador ouvia a palavra do peixe: esse é o Filho de Deus. E ali Jesus agora estava a ponto de
dentro do coração desses homens a eternidade, dando esperança de vida a eles. Eu creio, queridos pastor, que ele não tinha mais esperança de vida, achava que não tinha mais jeito para eles, mas um homem chamado Jesus saiu do anonimato e começou a dar essas. Quem sabe alguém dizia: ei, esse homem aí é carpinteiro, esse homem é filho de Maria, o pai dele é carpinteiro, esse homem não estudou nas escolas de Alexandria, das melhores da época. Mas que homem é esse que tem essa fala assim? Todos queridos poderiam dizer: esse homem não é um homem culto de inteligência, que tem lá os seus títulos. Ninguém sabe quem é esse Jesus. Mas a fé, as pessoas viam que nele havia algo diferente, e quando o coração das pessoas abriam pela fé, ele ia botando a vida, ele ia botando a luz, ele ia botando a graça. As pessoas começaram a se identificar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele começou a se revelar para ele. Um dia ele andou sobre as águas, parou a tempestade, e os discípulos disseram assim: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mateus 13, versículo 11: Senhor, não entendemos a parábola. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ter vida transformada, identidade cristã, é para quem acredita no poder da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele começou a levantar uma geração nova de pescadores, de lavradores, de homens sem letras. Mas esses homens andavam com Jesus, esses homens caminhavam com Jesus, eram pesados de língua. Atos 4, verso 13 a 16, a Bíblia diz que eles eram homens indoutos, não tinha essa letra toda, mas estava com Cristo. Foi eles que Jesus escolheu. Então, no meio dessa geração do século 21, não vamos envergonhar o Senhor Jesus como Pedro um dia envergonhou. Não conheço esse homem, mas as suas vestimentas é igual a ele. Não conheço esse homem, mas você fala igual a ele. Como é que você não conhece esse homem? Porque Pedro andou com Jesus e conhecia Jesus, mas negou a Jesus. Mas a fala era igual. Sabe por que Jesus traiu ele com um beijo? Judas traiu ele com um beijo? Porque quando chegaram para prender Judas, não sabia quem era Jesus no meio, não. Todos se parecem. Quem é ele? Ninguém conseguia identificar quem era Jesus. Era um só pensamento, uma só ação. Judas se aproximou e o beijou. Aqui vem esse filho, trai o filho do homem com um beijo. Mas Jesus agora iria dar um legado a esses homens. Ele ia transferir, ia usar esses homens para a honra e glória e louvor do seu. Jesus estava dizendo: eu vou escolher o camponês, vou escolher o lavrador, porque ele crê em, e o meu legado vai ficar com eles, porque eles acreditam em mim. A minha identidade, vou transformar a identidade deles. Capítulo 15, verso 16 do livro de João, ele diz: vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Vós não escolheste a mim, ou seja, não foi vocês, a glória não é de vocês, o poder dele, mas eu escolhi a vós. Quem escolheu foi ele, quem chamou foi ele, e vos nomeei. Nomear, pastor, é dar nome, nomear é dar identidade, nomear é dar uma carta branca para engrandecer e exaltar o teu santo nome. Vos nomeei para que vades, ou seja, ele envia e deis fruto, a fim que o vosso fruto permaneça, e tudo que pertence meu nome eu vos darei. Ele está dizendo: eu transformarei a mente de vocês, transformarei o coração de vocês, e meu nome será engrandecido sobre a terra. Queridos irmãos, quase 2.000 anos que passaram a morte de Jesus, mas você vê que o Brasil está inundado pelo poder do Evangelho, a Europa pelo poder do Evangelho, a Oceania, a África, o Japão, todos inundados pelo poder do Evangelho. A sua geração, pastor, vai passar, a minha geração vai passar, a sua geração, pastor, vai passar, mas Deus vai levantar uma nova geração cheia do poder do seu Espírito. Acredite nisso, diga assim para Deus: eu quero fazer parte dessa nova geração. O tempo ali já foi, dê só mais 5 minutos, pastor. Quem tem personalidade transformada tem temperamento transformado, sanguíneo,
reumático, colérico, melancólico. Não é assim? São distintos, é distinto, viu? Personalidade, temperamento, caráter são distintos, mas tem que estar no mesmo diapasão. Você é sal da terra e luz do mundo. Deus usa o sanguíneo, bateu, levou. Se me bateu, bato também, Deus usa. Pedro batia, Pedro cortou a orelha de Malco, mas se afastou, não vou pegar mais. Jesus foi à busca dele, rapaz, eu vou usar esse lado seu estourado de papel, levou te dizer na cara, e vou te usar com poder e graça. Vou lhe transformar e vou mostrar para o diabo que eu sou o Senhor. E o diabo foi ousado, pastor. Lucas 22, verso 30 a 36, ele diz assim: ô Jesus, me empresta Pedro aí para eu se lidar com ele com trigo. Me empreste ele aí, Jesus. Voltou para Pedro e disse: olha, Pedro, quando você se converter, guia os seus irmãos, rapaz. Porque o diabo me pediu a mim, eu não deixei. Pedrinho não, vai ser provado, mas vou usar o menino com poder e graça. E isso aconteceu. Quando você se converter, rapaz, guia os seus irmãos. Quando esse dia chegar, irmãos, que nosso temperamento for transformado pelo poder de Deus, Atos 5, verso 16, haverá expectativa quando você for pregar, haverá expectativa quando você for louvar. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Pedro ia passar pelas ruas de Jerusalém, botava os defuntos no meio da rua, os enfermos no meio da rua, e dizia: se possível ele passar por aqui, a sua sola vai curar. Aleluia! Quando tem temperamento transformado, o poder de Deus flui melhor, a graça flui melhor, e o nome do Senhor é engrandecido e exaltado. Deus influencia nessa área, queridos irmãos, porque ninguém é bom. A terceira área que ele... não vou gritar não. A terceira área, depois que o temperamento é transformado, aí vem o que? Personalidade, que eu estou só correndo aqui para concluir. Personalidade, temperamento e caráter. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insuso ou insípido, com que há de se adubar? Ele está dizendo: ei, eu formarei um novo caráter em vós. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. E quando os homens virem as minhas obras sobre vós, glorificarão o meu grande e poderoso nome. Aí cumprir-se a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja militante do Senhor. Tem alguém de olho em você? Tem alguém na sua rua de olho em você? Eu vou ser crente igual a ele? Ser crente igual a ela? Coisa nenhuma. Fala cada coisa aqui, cada absurdo que só misericórdia. Aí tem o sal da terra, você igual a ele, eu vou ser igual a ela. Aí aquela pessoa diz: um dia eu vou na igreja quando ele me convidar. Aí vem, aí quando chega aqui não aguenta, entrega e aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. E essa mudança de identidade começa a influenciar onde você passa. Como o pastor já frisou para mim aqui há poucos minutos, pessoas que aceitam Jesus e ganham outras pessoas pelo testemunho que tem. E Jesus começa a engrandecer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Aí você começa a se preparar para concluir: alma, corpo e espírito. Quando você começa a se preparar com sua alma, corpo e espírito, você fica esperando o arrebatamento da igreja. E quando isso acontecer, querido, vai haver uma formatura aqui na terra. Amanhã faz 8 dias que eu estava na reitoria da UFBA e fui para a formatura de uma irmã da igreja. Ela se formou em licenciatura. As pessoas, quando começou a formando, a formação, coisa linda, pastor. Só não tinha graça e poder unção, mas era muito bonito aquilo. E elas tinham agora autenticidade para, em qualquer área do Brasil ali, ter a sua licenciatura para fazer com pós-graduação. E eu fiquei olhando assim, digo: meu Deus, como vai ser no céu? Mas a nossa formatura começa aqui. Porque o dia dessa formatura, querido, é o dia do arrebatamento. Como é isso, pastor? Quando chegar o arrebatamento da igreja, só vai subir quem estiver preparado. E quem estiver preparado vai receber a sua formatura naquele dia. E naquele dia vamos estar subindo num céu de glória para a honra e louvor do Deus Todo-Poderoso. Levanta a sua mão e dê glória. Eu quero orar por você agora. Meu pastor, me permita. Aleluia. Eu corri porque o tempo nos é competitivo. Só para concluir o sermão, queria pedir para a igreja ficar de pé. Aqui na mão do irmão, nosso cantor aqui.
Quero dizer para toda a mocidade aqui, essa identidade tem que ser conhecida no colégio.